Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e a nossa autora de hoje é a Amanda Rolim. Ela já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar em destaque aqui a capa do livro dela para que vocês possam acompanhar junto com a gente, que é Feminicídios, uma análise sociojurídica de processos no Poder Judiciário Maranhense. Primeiramente, Amanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Olá, Cida, tudo bem comigo, viu? Com você também tudo bem. É um prazer. É um Tudo certo prazer por estar aqui também. Que bom que é um prazer estar aqui também. É um prazer para a gente também poder conversar contigo. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, Amanda, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Amanda, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer bem melhor. certo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me chamo, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, é uma oportunidade que eu agradeço bastante para divulgar o meu trabalho, a minha dissertação. E, assim, eu me chamo Amanda Rolim, é, sou graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, tenho algumas especializações na área, inclusive uma de Direitos Humanos pela PUC do Rio Grande do Sul, e sou mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, um convênio que foi realizado através do TJ, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão, de onde eu sou servidora. E trabalho já nessa área da violência doméstica e familiar contra as mulheres há cerca de 7 anos. Perfeito, Amanda. Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre ti, sobre a tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Certo. Cida, na verdade, eu já estava procurando editoras, né? Ao longo do processo, a partir do momento que eu fui desenvolvendo a minha pesquisa de dissertação, já me veio a intenção, né, o desejo de poder publicar, de poder compartilhar essa pesquisa com a sociedade, né, com todos e todas. E assim, eu comecei uma pesquisa, uma busca por editoras. Comecei nas redes sociais, mandei algumas mensagens, e a editora Diálogo Freiriano me respondeu assim prontamente. E durante todo o processo eu fui muito bem atendida e foi muito bem cuidada mesmo, assim, foram muito atenciosos comigo durante todo o processo. E por isso eu acabei escolhendo a Diálogo Freiriano, pela resposta que foi bem rápida, pela qualidade do atendimento, dos serviços, e porque eu encontrei pelas redes sociais, pelo Instagram. Que bacana, que bom que tu se sentiu bem acolhida, que bom que hoje tu estás aqui conosco para fazer o lançamento então do teu livro, Feminicídios, uma análise sociojurídica de processos no Poder Judiciário Maranhense. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você já de arrancada já se interessou pela obra da Amanda, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso então ao livro dela. Feminicídios, uma análise sociojurídica de processos no Poder Judiciário Maranhense. E agora, então, vamos falar sobre ele. Eu gostaria muito que tu falasse um pouco do teu processo de escrita, do teu processo de pesquisa, o que te motivou. Ali tu já deu uma pincelada ali no início, porque tu já trabalha na área. Então, o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro sobre esse assunto que a gente hoje, infelizmente, sabe que é um assunto muito atual, está muito hoje em dia, hoje nos noticiários, infelizmente, temos muitas notícias a respeito disso. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse tema, que é o tema do teu livro. Cida, eu digo que esse tema foi um tema que eu comecei, né, a pesquisar antes do mestrado, quando eu me deparei com um processo sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres, uma pesquisa que eu continuei a desenvolver durante o processo do mestrado e que continua até hoje, porque é um tema que eu continuo estudando, eu continuo buscando. E assim, o que mais me assustou foi como essas mortes, esses assassinatos de mulheres eram naturalizados pela sociedade de uma certa forma. Isso me intrigou bastante. E, assim, as estatísticas assustadoras,
muitos casos, você mesma disse que a gente vê todos os dias manchetes, né, de mulheres que são assassinadas pelo simples fato de que elas não podem terminar um relacionamento. Então, isso me chocou bastante e me intrigou. Eu comecei a me perguntar, gente, mas por quê? Quais são as causas históricas, as causas sociológicas, as causas políticas, né? O que originou? Por que a gente chegou até aqui desse jeito, com tantas mulheres sendo assassinadas, com a mulher, né? Essas mulheres não podem ter autonomia, elas não podem ter voz própria, elas não podem mandar na própria vida, né? Se autodeterminar, porque elas correm um risco de ser assassinadas por isso. Então, como é que a gente chegou até aqui? Para isso, eu fiz todo um resgate histórico, as origens, né, do que é patriarcado, esse sistema que tanto oprime as mulheres, que silencia, que nos deixa acuadas, né, que gera essa desigualdade de gênero tão grande que a gente vê nas sociedades ocidentais, mas no mundo todo também. E, assim, essa desigualdade de gênero é responsável quando a gente fala em desigualdade de gênero, a gente tem que estar falando de desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres, de comportamentos, né? A menina tem que ser recatada, tem toda uma norma de conduta social, cultural para as mulheres, né? Enquanto que para os homens prevalece uma liberdade quase que implícita, né? De poder fazer tudo, até de assassinar uma mulher e muitas vezes receber apoio por isso, né? Então eu fui atrás das causas, fiz essa pesquisa histórica, né, para resgatar as origens e depois fui para os processos de feminicídio, para o júri. E peguei os dados, né, coletei os dados que eu queria fazer um perfil socioeconômico, tanto das vítimas, das mulheres que estavam morrendo, quem são essas mulheres que são assassinadas, né? Todos os dias que a gente vê nos jornais. Os filhos, a maioria tinha filhos, então tem a questão dos órfãos, né, das crianças que ficam sem mães. Então, esse é um tema assim que toca a gente, que atravessa a gente muito. E quem são esses autores? São monstros? São assassinos? Quem são esses homens que estão assassinando as mulheres? Por que eles estão fazendo isso? Para traçar esse perfil socioeconômico, né? E também um panorama processual. No sistema, né? Que é o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E, assim, acredito que é um tema que tem que cada vez mais ser debatido, pesquisado, e por isso eu decidi compartilhar minha pesquisa, né? E quero, assim, contribuir assim, minimamente para que a gente saia, né? Que a gente mude essa cultura que tanto oprime as mulheres, né? Isso. Perfeito. Realmente é um tema que hoje em dia, infelizmente, está muito em destaque. Nós realmente precisamos falar sobre isso, né? Então fica aí novamente o convite para a leitura do livro da Amanda Dourado Rolim, Feminicídios, uma análise sociojurídica de processos no Poder Judiciário Maranhense. Aproveitando que nós estamos ainda com essa capa em destaque, uma capa muito forte, por sinal, eu gostaria que tu falasse sobre ela, Amanda, e também contasse um pouco como é que foi a tua experiência junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Certo. Cida, essa capa, eu tive todo o auxílio, né, da editora, o Gabriel, o designer, foi muito atencioso, e a gente decidiu, meio que criou essa capa juntos. Mas essa capa, na verdade, ela se criou, né, a sociedade que criou, porque ela veio de uma foto, é uma foto real, né, de um caso real, de feminicídio, né, uma tentativa, no caso. Não foi um feminicídio consumado, né, foi uma vítima de feminicídio que, graças a Deus, ela sobreviveu, levou inúmeras facadas, mas conseguiu fugir, né? E a proporção que ela foi fugindo e se desvencilhando desse homem, ela foi deixando esse rastro de sangue. O homem que era o companheiro dela foi deixando esse rastro de sangue e surgiu essa imagem. Essa imagem de um processo, estava num processo, do processo no PJE. E eu peguei, né, quando eu me deparei com essa imagem, eu achei ela muito simbólica, porque você tem ali a idealização, né, do que é um lar para uma mulher, o quanto ela não sonhou em construir essa casa, em viver com esse companheiro, em ter filhos, em dividir toda uma vida, e assim a realidade, né, que nos atravessa, que é muito cruel, muito bárbara, né, desse rastro de sangue justamente em cima desse tapete que traduz essa idealização, né, de um lar, né, que seria doce, mas de doce não tem nada.
E justamente a maioria dos casos de feminicídio, tanto os tentados quanto os consumados, acontecem dentro de casa, no ambiente doméstico. Então, assim, o Gabriel também me deu muito apoio, da editora, o designer, né? Na hora que ele viu, ele falou que era uma foto muito boa, porque era uma foto que não é explícita, não tem um assassinato, não tem nada muito explícito, mas ao mesmo tempo é uma capa muito forte, que diz muito, né? E assim, ele me apoiou bastante e o resultado ficou bem impactante, acredito. De fato, é uma capa, é uma imagem muito impactante e que traz realmente esse contraste, né? Como tu bem falaste, da idealização de um lar, de uma casa onde deveria haver apenas o amor, uma harmonia, e que foi cenário para, infelizmente, uma tentativa de crime muito bárbaro. Então, novamente, reforço, parabéns pelo teu trabalho, primeiramente, e que bom que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu traduzir isso na capa e no teu livro, aquilo que tu imaginavas para ele. E, novamente, reforço, se você tem interesse em fazer a leitura, então, do livro da Amanda, Feminicídios, uma análise sociojurídica de processos no Poder Judiciário Maranhense, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Para a gente fechar, então, agora nos encaminhamos para o final da nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o interesse, até mesmo o sonho de fazer a publicação de um livro, porém ainda não a fizeram. Certo. Eu acho, assim, essencial que as pessoas coloquem no mundo, né? Assim, realizem seus desejos, suas vontades, até pelo tempo que a gente tem aqui, que é tão escasso, né? Todos nós, a gente está falando tanto de jovens, de velhos, de crianças, né? A gente nunca sabe. Então, assim, que vocês coloquem no mundo, né? Os seus desejos, que vocês realizem, que sigam em frente e consigam. Esse processo, para mim, foi um processo, foi quase que um parto, né? A gente sabe, né, Cida? Mas, assim, foi realmente de muita pesquisa, de muita dedicação, de muito estudo e de, assim, uma certa dor, né? Também, porque quando você se depara com um tema desse, não tem como você desver, não tem como você esquecer essas fotos desses processos, essa realidade que eu tive acesso de você ver essas mulheres mortas, assassinadas, isso segue com a gente. Então, é muito importante que as pessoas sigam em frente, que não parem no primeiro obstáculo e que tenham coragem, né? A gente está aqui para colocar, cada um de nós tem uma contribuição a dar, né? Se a gente está aqui, a gente tem que contribuir de alguma maneira para que a gente mude um pouquinho, deixe esse mundo um pouquinho melhor, né? E essa foi, acredito que a minha contribuição. Eu gostaria muito de contribuir, que as pessoas lessem a minha pesquisa e que partissem dela e assim, para fazer outras até bem melhores, né, de repente, e discutirem realmente esse tema. É um tema que tem que ser discutido cada vez mais para que a gente mude essa realidade. É verdade. Fica, então, a mensagem da Amanda para você, que ainda tem aí o teu livro autoral, tem o teu TCC, teu mestrado, doutorado aí engavetado, parado numa estante de universidade, como ela mesma falou, e eu sempre gosto de reforçar no final das entrevistas, de repente tem alguém que está aí nesse mundo afora, que está só esperando ter acesso ao teu conhecimento, ter acesso à tua pesquisa, para de repente não somente falar sobre o assunto, mas muitas vezes até mesmo dar continuidade a ela. Então, publique, coloque o teu conhecimento para circular. Amanda, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu que agradeço, sim, da atenção de todos da editora, todo o cuidado que eu recebi, toda a dedicação dos profissionais, a atenção durante todo o processo. Agradeço muito a assistência que eu recebi e a oportunidade de, mais uma vez, estar podendo aqui, estar dialogando contigo para divulgar o meu trabalho. Muito obrigada. Nós também novamente agradecemos e aproveito também para agradecer a você que nos assistiu até aqui, lembrando que o link para acesso ao livro da Amanda está aqui embaixo na descrição. Deixa o teu like também se você gostou dessa entrevista, se você se interessou por esse assunto. E aproveito também para fazer um convite.
para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.